Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e continuando essa série de vídeos sobre a eletrostática, hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio elétrico de condutores. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos relembrar alguns equilíbrios que a gente já viu na física e utilizar esse conhecimento como analogia para a gente entender esse fenômeno de equilíbrio elétrico entre condutores. Já deve ser do seu conhecimento, por exemplo, na termodinâmica, que a gente tem um equilíbrio térmico. E como que esse equilíbrio térmico é atingido? Então suponha que você tem um corpo A e um corpo B. O corpo A ele possui uma temperatura TA e o corpo B ele possui uma temperatura TB, de forma que a temperatura de A ela é maior que a temperatura de B. Quando eu coloco esses dois corpos em contato, encosto o corpo A no corpo B, esses corpos eles vão entrar em equilíbrio térmico. A energia armazenada em A ela vai fluir para B. De forma que, se A possui uma energia maior que B, essa energia ela vai fluir de A para B na forma de calor. Então você vai ter um fluxo de calor que vem de A para B. E no final desse procedimento, quando você separar os dois blocos, os dois corpos, A e B eles terão a mesma temperatura. Então a temperatura de A será igual à temperatura de B. Então a gente diz que ao final desse processo, esses dois objetos eles atingiram o equilíbrio térmico. E esse fluxo de calor ele sempre vai acontecer do objeto que tiver a maior temperatura para o objeto que tiver a menor temperatura. Então esse daqui é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Basicamente essa daqui é a lei zero da termodinâmica. Já para condutores elétricos, o que acontece é uma coisa semelhante, uma coisa parecida. Aonde, se você tem alguns condutores isolados, de tal forma que eu tenho um condutor A, um condutor B e um condutor C, onde o condutor A possui uma capacitância A, o B uma capacitância B, o C uma capacitância C, o A possui uma carga A e um potencial A, o B uma carga B e um potencial B, e o C uma carga C e um potencial C, quando eu conecto esses condutores por um fio, eu vou ter um fenômeno parecido com o que acontece aqui na termodinâmica. Só que agora a gente sabe que a carga elétrica ela flui do maior potencial para o menor potencial. Então suponha que o potencial de A seja maior que o potencial de B, que por sua vez é maior que o potencial de C, a gente vai ter uma carga elétrica que vai fluir de A para B e de B para C. E esse fluxo de carga elétrica ela vai parar quando o potencial de A for igual ao potencial de B, que por sua vez for igual ao potencial de C. Da mesma forma que na termodinâmica, aquele fluxo de calor ele só cessou quando a temperatura de A e B ela foi igual. É importante lembrar que aqui a gente também poderia ter um outro corpo C aqui, não tem problema. Você também conseguiria atingir um equilíbrio termodinâmico da mesma forma, né? E quando você, lá no final, separasse os três objetos, A, B e C, você também observaria que as temperaturas deles seriam iguais. Então, é uma analogia que a gente faz para a gente poder entender esse processo. Note então que na física, na natureza, essas leis de transferência de energia, transferência de carga, elas são bem semelhantes, são bem parecidas, de forma que, a partir do momento que você entende um conceito, você consegue entender um outro conceito por analogia. Uma outra analogia bem interessante da gente utilizar é com a hidrostática. Então imagine que você tenha dois tubos, um tubo maior e um tubo menor, e eles estão conectados. E aqui você tenha água nesses tubos. Só que o que a gente observa é que esse primeiro tubo tem um nível de água, HA, né, dado por essa altura HA, maior que o nível de água desse segundo tubo, dado por essa altura HB.
O que vai acontecer, então, é que nesse ponto A aqui, eu vou ter uma pressão maior que a pressão no ponto B. Então, aqui nesse primeiro instante, a pressão em A vai ser maior que a pressão em B. Por quê? Porque eu tenho uma coluna de água aqui que vai fazer mais pressão nesse ponto aqui do que a coluna no ponto B. Lembrando que a pressão ela é calculada como sendo a densidade vezes a gravidade, densidade do líquido, né, vezes a gravidade vezes a altura. Como aqui o HA é maior que o HB, eu terei uma pressão maior em A do que em B. Só que como aqui está aberto, a gente vai ter um fluxo de água que sai dessa primeira coluna, né, que eu vou chamar aqui de coluna A, que eu vou chamar de coluna B. Então, vou ter um fluxo de água que sai da coluna A e vai para a coluna B. E esse fluxo ele vai acontecer até essa diferença aqui de altura, ΔH, ela ser igual. Então, vai chegar um momento que você vai ter o mesmo nível de água nos dois tubos. De forma que esse ΔH aqui, o ΔH, ele vai ser igual a zero. Quando isso acontecer, você já não vai ter mais nenhum fluxo de água vindo de A para B. Como agora aqui eu tenho a mesma altura, a altura em HA, ela será igual à altura em HB, a pressão em A será igual à pressão em B. Então, mais uma vez, a gente observa a mesma coisa acontecendo aqui. Só que aqui a gente tem um fluxo de cargas que sai sempre do objeto que tem um maior potencial para o objeto que tenha um menor potencial. E esse fluxo de cargas ele vai parar quando o potencial ele foi igual para todos os objetos. Aqui, o fluxo de água ele parou quando a altura de A foi igual à altura em B. Como a pressão é dada pela densidade vezes a gravidade vezes a altura, essa altura é igual, a pressão é igual. Logo, a pressão em A foi igual à pressão em B. A mesma coisa acontece aqui, no caso elétrico, só que para cargas elétricas e para potenciais elétricos. Só ressaltando que aqui eu também poderia ter uma outra coluna aqui no meio, um ponto C aqui, submetido a uma pressão C, que isso ainda continuaria sendo verdade, né? Você também teria uma distribuição da água aqui, nessa coluna aqui, onde você teria todos os níveis iguais, e aqui você também teria uma pressão igual e uma altura C igual. Então, da mesma forma que aqui eu posso colocar infinitos condutores, nesse caso aqui infinitas esferas condutores, aqui também eu posso colocar infinitos tubos e, no caso da termodinâmica, eu posso colocar infinitos corpos aqui, que isso sempre vai ser verdade, né? Essas condições de equilíbrio, elas sempre serão verdade. Então, quando a gente tem condutores em equilíbrio elétrico, o que acontece é o seguinte: na primeira situação aqui eu tenho os condutores com uma capacitância diferente, né? CA, CB e CC. A quantidade de cargas ela é diferente, QA, QB e QC, e o potencial também ela é diferente, VA, VB e VC. Então, a capacitância aqui, cada um tem uma capacitância, e cada um tem um valor de carga. Eu estou admitindo aqui que são diferentes. Então, após esses condutores serem conectados por um fio, eu vou ter um fluxo aqui de cargas, e logo, esses condutores eles vão estar em equilíbrio elétrico. Quando eles atingirem o equilíbrio, o que a gente vai ter? Que a capacitância deles não vai alterar, vai continuar sendo, cada um vai continuar tendo a sua própria capacitância, porque a gente lembra que a capacitância para condutores esféricos ela é dada pelo raio da esfera dividido pela constante eletrostática. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando no vácuo, vai ser a constante eletrostática do vácuo. Cada capacitor vai ter uma quantidade de carga, né? Essa quantidade de carga ali, ela vai depender também da capacitância do seu capacitor, e o potencial deles vai ser igual. Então, no final, a gente vai ter um potencial em A, em B, em A, que vai ser igual a B, que vai ser igual a C, que no final, a gente vai ter um potencial igual a V. Então, partindo do princípio de conservação das cargas elétricas, a gente sabe que a carga linha A mais a carga linha B mais a carga linha C
essa carga final aqui, após o equilíbrio, ela vai ser igual à soma da carga em A, mais a carga em B, mais a carga em C. O que eu estou dizendo aqui é que a carga que a gente tinha antes, ela é igual à carga que a gente tem depois do equilíbrio. Porque não houve perda e nem ganho de carga durante esse processo. A gente está considerando esse sistema como sendo um sistema isolado. Mas a gente sabe que o potencial após o equilíbrio ele vai ser o mesmo para todos os condutores. De forma que aí a gente sabe então que a capacitância, por exemplo, de A vai ser igual a QA' sobre V. Daqui a gente pode escrever que o V, que o QA' vai ser igual a 1 CA vezes V. A capacitância do B vai ser igual a QB' sobre V. De forma que a gente sabe que a carga do B', após o equilíbrio, ela pode ser escrita como sendo CB vezes V. A capacitância da esfera C vai ser igual a 1 QC' sobre V, de forma que essa carga QC', ela pode ser escrita como sendo a capacitância de C vezes o potencial V. Substituindo essas equações aqui nos seus valores aqui das cargas, a gente obtém então que CAV mais CBV mais CCV vai ser igual a QA mais QB mais QC. Eu posso evidenciar o V, porque ele é comum para todos os termos. Eu fico então que V multiplicando CA mais CB mais CC, a capacitância do C vai ser igual a 1 QA mais QB mais 1 QC. Estou com esse termo aqui multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. Com isso, eu posso escrever o potencial como sendo QA mais QB mais QC dividido pela capacitância de cada uma das esferas. Então a gente pode descobrir o potencial final em função das cargas iniciais de cada uma das esferas e da capacitância das esferas. Além do mais, a gente sabe que da mesma forma que a gente escreveu as cargas após o equilíbrio como sendo a capacitância vezes o potencial, antes do equilíbrio, a gente poderia escrever essa carga em função do potencial de cada uma das esferas. Então, o QA, seguindo essa ideia aqui, ele pode ser escrito, então, como sendo a capacitância de A vezes o potencial de A, antes do equilíbrio. A mesma coisa para o QB, capacitância de B vezes o potencial de B, e o QC. Poderia ser a capacitância de C vezes o potencial de C. De forma que eu posso substituir esses valores aqui. Com isso, eu tenho outra forma de escrever o potencial de equilíbrio como sendo a capacitância de A vezes o potencial de A mais a capacitância de B vezes o potencial de B mais a capacitância de C vezes o potencial de C dividido pela capacitância de A mais a capacitância de B mais a capacitância de C. Agora eu tenho o potencial final em termos das capacitâncias e dos potenciais iniciais. Então aqui eu tenho duas formas de calcular o potencial quando a gente tem condutores em equilíbrio. Lembrando que isso daqui, apesar de eu ter feito para uma esfera, é válido para qualquer tipo de condutor. Então vamos resolver o seguinte exemplo para a gente fixar melhor o conteúdo. Dois condutores bem afastados têm capacitância C1 igual a 0,01 microfarad e C2 igual a 0,04 microfarad. Eles estão eletrizados com cargas Q1 igual a 400 microcoulombs e Q2 igual a 600 microcoulombs, respectivamente. Ligamos por meio de um fio metálico quais serão as novas cargas e o novo potencial dos condutores. Então o que a gente tem? A gente tem condutores isolados, né? Então tem um condutor 1 com a capacitância de 0,01 microfarad
Ou, já vamos escrever aqui como sendo vezes 10 a menos 6 Faraday. O C2 ele tem a capacitância de 0,04 microfarad. Já colocando em potência de base 10, fica menos 6 Faraday. Ele fala que tem as cargas Q1 igual a 400 microcoulomb, então vai ser 10 a menos 6 coulombs, e Q2 igual a 600 microcoulombs, ou seja, 10 a menos 6 coulombs. Ele fala que são ligados por meio de um fio metálico e pergunta quais serão as novas cargas e o novo potencial dos condutores. A gente sabe que o potencial ele pode ser calculado em termos das cargas iniciais, como sendo a soma, né, de Q1 mais Q2, dividido pela capacitância, que no caso será C1 mais C2. Então sempre, quando você tiver condutores em equilíbrio, você pode calcular o potencial final como sendo a soma das cargas iniciais dividido pela soma das capacitâncias, como a gente viu anteriormente. De forma que o Q1 ele vale 400 vezes 10 a 6, a menos 6, aliás, mais Q2 vale 600 vezes 10 a menos 6, dividido por C1, que vale 0,01 vezes 10 a menos 6, mais um C2, que vale 0,04 vezes 10 a menos 6. Note que eu tenho 10 a menos 6 em todos os membros aqui. Então, posso evidenciar o 10 a menos 6 em cima e embaixo. Então, a gente fica com algo assim. 400 mais 600 dividido por 0,01 mais 0,04. Então, fico 10 a menos 6 aqui, multiplicado por 10 a menos 6 e dividido por 10 a menos 6. Posso simplificar esses dois aqui, corta em cima e embaixo. 400 com 600 vai dar, vamos ver, igual a 1.200, aliás, igual a 1.000, dividido por 0,05. O resultado aqui vai ser 20.000 volts, ou, notação científica, o resultado vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 zeros, então vai ser elevado a 4 volts. Então, esse daqui vai ser o potencial final após o equilíbrio desses condutores. Ele ainda quer saber quais que são as novas cargas. Então, a gente lembra que a carga Q'1 ela pode ser calculada como sendo a capacitância 1 vezes o potencial. E a carga Q'2 é igual a capacitância 2 vezes o potencial. Então, a capacitância do C1 é de 0,01 vezes 10 a menos 6 Faraday, que multiplica 2 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, fazendo essa multiplicação, que 1' vai ficar igual a 0,02 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 2 coulombs. Ou a gente pode escrever isso como sendo que 1' igual a 2 vezes 10 a menos 4 coulombs. O cálculo é feito de maneira semelhante para o Q2', onde agora a capacitância é de 0,04 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a 4, que é o potencial. O potencial aqui ele é o mesmo. Multiplicando, a gente chega ao resultado de 0,08 vezes 10 a menos 2 coulombs, ou a gente pode escrever o Q2' como sendo 8 vezes 10 a menos 4 coulombs. Então esses daqui são os resultados do nosso exemplo.